Este programa é dedicado ao Twitter Curiosidades da Europa. Fica a homenagem aqui. Ah, mas o nome não é Twitter. Pra mim vai ser sempre. Aí o Elon Musk veio aqui querer mudar. Porque da porta aqui ele nem passa. Aqui ele não manda p*** nenhuma. Ou manda. Aí se ele comprar o Warner, me f***. Mas aí já era. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Aqui eu voltei da Champions, eu com mais bom humor. Então, lá depois de conseguir lidar com ingleses e espanhóis, né? Porque eu fui a Barcelona, fui a Costa Brava. E aí fica aqui uma curiosidade, tá? Não chovia há 8 meses em Barcelona. Era a maior seca da história de Barcelona. E aí eu fui ali pra Costa Brava, que fica ao lado, né? Perto de Girona, praias de águas cristalinas, excelente. Tossa de Mar, Calella de Parafulhel, lugares fantásticos. Dica de Marcelo Beckler. Choveu 3 dias seguidos. Show. Mas eu voltei de bom humor, então dê o seu like aí, faça um comentário. Seguinte, o programa de hoje, como eu falei no começo, foi uma ideia de Curiosidades Europa, que botou lá no Twitter dele, despretensiosamente, qual seria a maior seleção sem Copa. Aí eu, print screen, chupinzei a tela, joguei no Instagram, cara, com 5 minutos tinha 1.500 comentários. E aí eu falei, opa, as pessoas realmente estão interessadas nisso. O pior é que todos os comentários eram assim, poupa tempo, isso aí é óbvio. Não tem nem graça. E não sei o que, e tome comentário. Se é uma coisa tão óbvia, por que tinha 3.000 comentários depois? Não sei quantos lá no Twitter, mas não sei quantos no Instagram, causou uma polêmica da p***. Então, talvez não seja tão óbvio assim. Quando eu entrei aqui no estúdio, confesso que tomei um susto. Porque aí eu falei, será que eu estudei pro programa errado? Porque eu cheguei aqui e vi Cristiano Ronaldo, Cruyff e Puskás. Aí eu falei, a produção pensou uma coisa, eu pensei outra. E aqui a gente precisa esclarecer, porque talvez a minha dúvida e a da produção seja a sua também. O que acontece? O programa aqui vai tratar da maior seleção não campeã do mundo. Ou seja, qual é o país, a seleção que tem aquele estofo de falar, putz, os caras deveriam ser campeão do mundo e não são. Não é uma seleção específica, tipo o Brasil de 82, a Holanda de 74, Portugal de 66 ou a Hungria de 54. Porque a Hungria, enquanto seleção, assim, país, grife, não era nem para estar nessa discussão aqui, né? Mas a Hungria de 54, se o programa fosse para um time específico, a Hungria de 54 estaria lá e sendo favorita para ganhar. Digo logo. A Hungria de 54 foi derrotada pela Alemanha na final, tomando uma virada 3-2. Começou com 8 minutos do primeiro tempo, estava 2-0 para a Hungria na final da Copa. Isso sem contar que, na primeira fase, a Hungria tinha metido 8 na Alemanha. Eles eram muito favoritos, muito. Não era pouco favorito, não era mais ou menos favorito, era favorito pra caralho. E a Hungria acabou perdendo a Copa para a Alemanha. Lembrando, a Alemanha ainda não tinha Copa, tá? E a Alemanha vinha do pós-guerra. A Hungria, ela tem não só uma revolução tática que ela impôs ali, mas fez uma Copa muito soberana. Mais até que a Holanda de 74, que também chegou na final e também perdeu para a Alemanha. A Alemanha não podia ser um favorito que, vocês estão achando que vão levar aqui? Toma, Hungria. Vocês os holandeses estão cheios de graça, vão ganhar a Copa. Toma, Holanda também. Isso sem contar que chega no Brasil e fala, Brasil gaiato, né? Achando que vai ganhar a Copa. Toma 7-1. A Hungria de 54, eu arriscaria dizer, inclusive, que é o grande time a não ter ganho uma Copa. Mais até que a Holanda de 74. A Hungria fez uma Copa, assim, que ela amassou todo mundo, inclusive o Brasil. Porém, não é sobre isso esse programa aqui. Vocês ganharam polêmicas dentro do polêmicas. Eu até matei um outro programa aqui, né? Neste momento, eu acabei de matar uma outra pauta, que não estava combinado. Não vai cortar, não. Não vai cortar, não. Vai ficar porque tem contextualização do que eu tô falando aqui. Não vai cortar o meu conteúdo aqui. Você que está vendo esse programa, se a parte... Não vai dar pra saber, né? Porque eu tô na mão da edição agora, né? Se cortar, vocês nunca vão saber. Eu irei às redes sociais reclamar e pedir o conteúdo original, até porque a minha imagem que tá aqui. Não vai ser cortado. Este programa é sobre a grande seleção não campeã do mundo. Tipo assim, qual é o grande time que não ganhou a Libertadores? Aí a galera vai falar do Cerro Porteño, antigamente falava do Fluminense, né, que agora já ganhou e tal. Esse programa acabou. Não tem mais, esse programa acabou. Depois que o Fluminense ganhou, acho que acabou. Vai ser quem? Diga aí um aí que não ganhou. Cerro Porteño, tem o Botafogo. Guarda esse programa então. O programa voltou. Então, mas entre o Botafogo e o Cerro Porteño nem disputa. É o Botafogo. Então acabou o polêmica vazia, a gente já sabe aqui. Qual é o grande time que não ganhou a Libertadores? Botafogo. Outro programa que vocês ganharam dentro do programa aqui, ó. É o Alien, né? Que a mulher carregava um bicho dentro da barriga. É a gente aqui, só saindo do programa aqui. Então vamos lá. Qual a grande seleção que não ganhou Copa? Temos alguns candidatos, um inclusive que não tá aqui. A Hungria esquece, tá? O Puskás tá aí só para o que eu falei mesmo. Tem um país, uma seleção que seria
a grande seleção ou o grande país a não ter ganho Copa se não tivesse acabado. A União Soviética é gigante, não só em termos territoriais, mas em termos esportivos. É uma potência olímpica, já foi uma potência futebolística, durante um bom tempo produziu o maior goleiro da história do futebol, já teve time campeão, finalista de Liga dos Campeões e tal. Então assim, a União Soviética à época, e cara, era muito talento reunido, né? Era uma porrada de país junto. Pra você ter uma ideia, a União Soviética disputou 7 Copas. O melhor resultado foi o 4º lugar em 66. Então assim, se tivesse continuado, a União Soviética, com o investimento que tem e tal, era capaz até de já ter ganho uma Copa. Mas o país acabou, né? Então não tem como estar na discussão. Outro país que brigaria firme também acabou. Esse eu diria até que é o mais talentoso de todos. Iugoslávia. Cara, que se você não sabe, era a união de 8 países, incluindo aí Sérvia, Croácia. Esses caras todos estavam separados em algum momento que você viu, caralho, esse cara é craque, isso aqui craque. Por exemplo, Mijatovic, Mihailovic, ia estar junto com os caras... Cara, em 98, por exemplo, a seleção da Iugoslávia foi a última Copa que disputou, mas a Croácia já tinha se separado. Se juntasse naquele time da Iugoslávia com aquele time da Croácia, olha que a Croácia foi semifinalista daquela Copa. Se tivesse juntado Croácia e Iugoslávia, era capaz de ter sido campeão. O time era pica, tá? A Iugoslávia jogou 9 Copas e chegou em 2 semifinais. Lembrando, só alguns, né? Eslováquia, Croácia, Bósnia, Sérvia, só para citar alguns aqui. Inclusive países que desmembraram da Iugoslávia já acabaram também, né? É putaria a confusão ali. E tem um outro que poderia ser citado aqui, que já foi finalista de Copa, semifinalista de Copa, tem um histórico em Copas muito regular. Só que assim, o país é muito pequeno, o torneio também não é relevante, os times não conseguem arrastar também a potência do país, porque isso aqui tem que estar na discussão, né? A importância dos clubes, o impacto que teve nas competições europeias também. Mas a Suécia é um país que a gente caga muitas vezes na cabeça dos caras, mas eles têm muita regularidade de Copa do Mundo. Dito isso, e não acabou, né? A Suécia ainda existe. Dito isso, não é nenhum desses aí. Mas tem um que não está na foto e eu fui atrás, eu estou sem o caderninho hoje porque na viagem eu fiz mudanças, mala pra cá, mochila pra lá, eu esqueci o caderninho. Não lá em Londres, o caderninho está no Brasil, mas eu não esqueci de trazer hoje. México. Cara, este país precisa ser citado. Além de ser territorialmente importantíssimo, em termos de localização, é um país apaixonado por futebol e, detalhe, tem 17 participações em Copa. É o 5º em participação, tá? Você pega aí, quem tem mais? Brasil, depois Alemanha, e não sei o que. O 5º em participação em Copas, México. O problema é que o México tem 60 jogos em Copa, é o 8º no geral, 17 vitórias, é o 14º no geral, e 15 empates e 28 derrotas. E são campanhas muito ruins, né? O México, ele só foi para as quartas de final 2 vezes, em 70 e 86, em casa, mas não conseguiu nunca passar por uma semifinal, ou eventualmente chegar numa final e tal. Tem 8 eliminações em fase de grupo. Aí está enfraquecida na grife da parada, né? Tirando que o campeonato também não é um negócio absurdo, estando fora da América do Sul e fora da Europa, isso acaba atrapalhando, né? Porque não produz grandes esquadrões. Então, o México fica aqui citado, mas não tem como, né? E vai ser pela 3ª vez sede da Copa do Mundo. Já foi 2 vezes, vai ser pela 3ª vez. E tem um estádio que recebeu 2 finais de Copa já, né? O Estádio Azteca. Então, assim, é uma seleção que está abraçada por um país que tem uma relação muito íntima com a Copa do Mundo. Dito isso, as campanhas são medíocres e não é o México o grande país a não ser campeão de uma Copa. No final do programa eu voltarei com a resposta do polêmico aleatório, que eu normalmente quando eu estou gravando, você não percebe que a edição salva, mas eu esqueço. Eu tô fazendo aqui o programa, aí faço inteiro, acabou o programa, eu falo, puta merda, o aleatório, ó. Aí eu tenho que fazer a edição, bota no meio do negócio, lá ele, e você nem nota. Só que hoje eu estou fazendo corretamente, lembrei, ônibus ou metrô. Dito isso, seguimos. Qual a outra seleção que está aqui? Sobrou o quê? No final das contas, a gente vai rodar, e vai cair. Tem uma seleção que eu vou citar aqui rapidamente, mas também no ranking lá de participação, pontos, jogos, no aproveitamento e tal, a Bélgica tem um bom lugar, mas também teve um time bom lá nos anos 80, e a geração belga agora também, que o máximo que conseguiu foi nada. Então não vai rolar, né? O máximo um 3º lugar, igualando uma campanha de semifinal lá de 86, que ficou em 4º. Então assim, a Bélgica, ela pode ser citada, acho que tá até à frente da Suécia, naquela brincadeira que a gente falou aqui. Está na frente da Hungria enquanto país, mas não enquanto um time específico. Sobram Portugal e Holanda, não tem muito ponto de correr. Portugal, 8 participações em Copa, é o 22º. Portugal tem um problema, que ele jogou pela primeira vez em 66, então ele ficou de 30 até 66 sem jogar a Copa, muito tempo fora. Só que na primeira vez logo,
puf, terceiro lugar. Com o Eusébio, o time ganhando do Brasil, jogando pra caramba e tal. Só que aí ele ficou 20 anos fora, voltou em 86. Aí ficou mais 16 anos fora e voltou em 2002. Então assim, lacunas muito grandes. E desde 2002 está direto agora. A era Cristiano Ronaldo meteu Portugal em todas as competições. Euro, Copa, Nations, o Diaba 4. Portugal está vivendo uma sequência inédita na sua história de participações seguidas em Copa do Mundo. Então, a percepção sobre a seleção de Portugal, sobre o tamanho de Portugal em Copa, pode estar mudando, acho até que já mudou. Está num processo. Portugal hoje é um habitué, como diria a minha mãe, de Copa do Mundo. Diferentemente do que já foi no passado. Portugal participou de 9 Euros, tem um título e 3 semifinais. Então, assim, também tem um estofo legal ali. Se a gente pegar que, em 9 Euros, quase na metade, em 4, ele chegou ali da semifinal pra frente. Então, isso é relevante. Eu não tô contando a atual, porque eu não sou mãe de nada, não sei onde é que eles vão parar, né? Então, e tem 4 Champions, o país. Isso aqui é importante também para entender a importância do país para o futebol, né? Hoje, treinador em todo canto e tal, exportando talento para um monte de lugar. São 4 Champions com 2 times diferentes. E a Holanda, hein? A Holanda, que foi a resposta de todo mundo lá, que dizia, isto aqui é uma barbada, não tem que ter... É óbvio que é a Holanda. É a Holanda. É a Holanda porque sim. É a Holanda, mas vamos ver os argumentos. Então vamos à Holanda. A Holanda tem 11 participações em Copa, de 22 edições. Aí é bom fazer um apanhado da Copa. O que é a Copa? 22 edições, 80 seleções já jogaram, 80 países diferentes. Inclusive países que já acabaram, como eu disse aqui. 8 ganharam, ou seja, 10% só. É muito pouco, né? Relembrando os ganhadores, Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha. Há quem defenda, inclusive, que Portugal e Holanda são maiores do que países que já ganharam a Copa. O pessoal acha que a seleção da Holanda e a seleção de Portugal são maiores que a Inglaterra. E eu acho que há discussão. E tem gente que acha que é maior que o Uruguai também. Aí vocês ficam discutindo, porque esse não é o tema de polêmicas vazias aqui. Eu não vou entregar um terceiro programa de graça aqui pra ninguém. Então vamos lá. 11 participações da Holanda, 55 jogos, menos, por exemplo, do que o México. 30 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. É o 8º em colocação em pontos, em vitórias e em gols marcados. E aí lembra que só são 8 campeões do mundo? Como é que no ranking a Holanda está em 8º? Porque a Holanda está à frente do Uruguai no ranking de pontos, vitórias e gols marcados, por exemplo. É a única seleção não campeã que está à frente de um campeão, somando esses critérios aqui. Foi vice 3 vezes, terceiro lugar 1 vez e quarto lugar 1 vez. Resumindo, em 11 participações, a Holanda tem 3 finais e 2 semifinais. Ou seja, ele esteve ali no bolo, na boquinha do título, 5 vezes, que é quase metade das 11, né? É coisa pra caramba. O aproveitamento da Holanda em Copa é muito bom. E a Holanda basicamente só caiu em primeira fase 1 vez, né? Mas também sofreu com algumas oscilações de ficar fora aqui, ficar fora acolá. Antes de 74, que é a grande campanha e tal, a Holanda quase não tinha participado de Copa. Tinha jogado lá no início dos anos 30, mas com participações incipientes, depois ficou uma pá de tempo fora e em 74 voltou. Coincide os anos 70 também com o grande boom do futebol holandês em clubes. O futebol holandês, inclusive, tem 6 Champions, mais do que Portugal, com 3 times diferentes. Portugal só tem 2. Inclusive, a Holanda é o 5º país em títulos da Champions no geral, à frente de Portugal, diga-se de passagem. E na Euro? Na Euro são 11 participações, mais do que Portugal, 1 final e 4 semi. Ou seja, um belíssimo aproveitamento também de uma seleção não campeã do mundo, mas que já ganhou a Euro. Assim como Portugal, a Holanda foi campeã em 88, numa final com quem? Foi citado aqui, União Soviética, que podia ter ganho a Euro, ficou aqui, de ganhar a Euro da Holanda e tal. Então, assim, a União Soviética é gigantesca. Em 74, a Holanda tem um time revolucionário, marcante. Toda vez que se fala de Copa do Mundo, se fala da Holanda de 74. E, assim, se cita ali o time de 66 de Portugal, mas muito por causa do Eusébio. Era muito individualizado. A Holanda era muito coletiva, o impacto no futebol foi gigante. Não só a seleção, como o clube. A Holanda é associada a futebol bonito, a um jogo sempre inovador, que as pessoas param para ver porque tem curiosidade de entender o que está saindo dali. É verdade que nos últimos 15 anos, 20, a Holanda tem perdido batalhas para Portugal, inclusive na relevância da liga. Eles ficam brigando às vezes ali no 5º lugar, na relevância de liga. Qual é a 5ª liga mais relevante? É a de Portugal? É a da Holanda? E agora eles foram ultrapassados pela França, né? Aí a Ligue 1 deixou os dois para trás, mas durante um bom tempo, a 5ª liga ali sempre era a briga entre Holanda e Portugal. Lembrando, os primeiros sempre foram alternando um ou outro, Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha. Essas 4 aqui estão em outro lugar. O 5º ficou entre Holanda e Portugal quase a vida inteira. E a França agora está enchendo o saco e ganhando dos dois, diga-se de passagem. Então a Holanda precisa correr atrás, né? Existe uma crise, existe hoje uma crise no Ajax, já teve uma crise no PSV, já teve uma crise no Feyenoord, então falta
nesse momento, fôlego financeiro para o futebol holandês. Mas o povo estava correto. Realmente, a Holanda é a grande seleção que não ganhou a Copa do Mundo. Porém, se continuar do jeito que tá, tem que ver quando acabar aí o Cristiano parar, como é que vai continuar. Só que a safra já é boa pra caramba agora, né? Muito boa. Então a tendência, se isso continuar, e hoje o futebol português é mais influente que o futebol holandês, com treinadores, com jogadores e com tudo, né? No mercado, inclusive. Então a tendência é que Portugal passe, mas no momento a Holanda ainda é tratado como um time que, putz, como é que os caras não têm uma Copa, velho? Como é que pode? Como é que ele não tem uma Copa? Então, eu acho a Holanda maior do que alguns campeões do mundo. E Portugal tá na briga também. Holanda é o gabarito. E as pessoas estavam certas. A gente fez um programa para falar o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E aqui tem um caráter, o quê? Jornalístico de registro. Então fica documentado o Polêmicas Vazias. Depois de 8 anos, estamos registrando que a Holanda é a grande seleção da história a não ter ganho a Copa. E se fosse um time específico? Ou a Holanda de 74 ou a Hungria de 54. E aí eu acho que ficaria a Hungria de 54. Eu sei que vai ter gente esperneando aí sobre o Brasil de 82, mas o Brasil de 82 passou mais perrengues na Copa do que a Holanda e do que a Hungria, teve menos impacto tático revolucionário, inclusive o Paulo Isidoro fala até hoje que o time era mais equilibrado com ele do que sem ele, porque o time não tinha um ponta direita, né? O Zico tinha que cair por ali com o Sócrates, o time tinha problemas, começou atrás em várias partidas, inclusive para times fraquíssimos na Copa, era óbvio, uma grande seleção, representa muito da nossa brasilidade, mas em termos revolucionários, de domínio dentro da Copa, Holanda e Hungria estiveram bem à frente, inclusive em termos de revolução também. Então, Holanda é a resposta. E se tivesse o asterisco do programa, Hungria de 54. E o Botafogo, né? A gente já entregou 3 programas num só aqui. 3 em 1. E o que acontece no Polêmica Aleatória? Metrô ou ônibus? Eu quis dar um golpe aqui e dizer, mas é aquele ônibus leito? Semi-leito? Porque se for, meu irmão, o ônibus briga até com o avião. É muito confortável. Já viajou Rio-São Paulo de semi-leito? Você nem ser leito, nem em cama. Só um semi-leito é fantástico. Puta, é muito confortável. O sacudir do ônibus ali naquela poltrona que tá te abraçando com um felpudo, com aquele feltro, é excelente. E o ar-condicionado no ponto correto, né? É fantástico. Porém, a produção disse que é pro dia a dia. Então é o ônibus, o quê? O metropolitano aqui mesmo, né? Que aquele barulho de ferro do motor quente pra caralho. Alguns sem ar-condicionado, porque nem todo município consegue obrigar que tem ar-condicionado, né? A maioria não tem. Aqui em São Paulo é assim também. No Rio é foda, o ônibus sem ar-condicionado é inviável. Aí a resposta fica fácil, porque o metrô não tem engarrafamento. Aqui, ó, é mais previsível, porque não pega trânsito, então você sabe que é de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos. O fluxo, ele é muito maior, então normalmente, pelo menos que eu pegava lá no Rio, né, pra ir trabalhar em Botafogo, tava mais vazio, ar-condicionadozinho na temperatura correta, mais seguro, porque quer queira, quer não, o ambiente é controlado para entrada e saída de algum tipo de figura peculiar, então é mais seguro e é mais rápido. E a época que eu lembre, é o mesmo preço, né? É a mesma porra. Lá no Rio eu acho que era bem parecido também. Dito isso, é metrô pra caralho, né? Não tem como. E o metrô em Londres é um negócio fantástico, né? Te leva pra qualquer lugar, te deixa dentro do aeroporto, dentro do terminal aqui, ó. Só sobe uma escada, vai pro check-in. É muito doido. E deixa todo canto, é linha pra caralho. Tu olha aqui, é um emaranhado. Inclusive tem alguma arte aí nas redes sociais da vida que mostra, na mesma época, o metrô do Rio e o metrô de Xangai, se eu não me engano. Xangai acho que nem tinha metrô. E o Rio tava começando a construção. O Rio hoje tem 2 linhas e Xangai tem 800. É querência, né? Falta querência. Um abraço, viu? Depois dessa crítica social e política, né?